graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Amém. Não é a primeira vez que eu vou falar de um tema pelo menos semelhante a este. Quando a gente já está há alguns anos numa congregação, a gente começa a se repetir, mas também é o momento que a gente melhor começa a se conhecer. E o que é que vocês entendem por essa frase que vocês já devem ter visto em outros momentos de Marcos, no capítulo 7, versículo 16? Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Parece até meio bobo se a gente for pensar nessa frase, né? Se você tem ouvido para ouvir, então ouve. Agora, eu sempre imagino falando com um filho. Você pode escutar? Você pode parar e escutar? Escuta. Escutar aqui significa o quê? A primeira coisa que a gente precisa determinar para entender esse texto. O que significa ouvir neste texto? Seria capacidade auditiva? Bom, daí as pessoas que têm deficiência auditiva já estariam fora disso. Então não é a capacidade auditiva. O ouvir aqui significa o dar atenção, acolher e fazer. A gente conhece a palavra de Deus. Olhando para o rosto de cada um de vocês aqui que eu conheço mais ou conheço menos, eu sei que a gente conhece a palavra de Deus. Não tanto quanto deveria. Estava até conversando com o tio Jonas ali no início do culto. O mal da nossa geração é que uns 30 anos atrás a gente desistiu de estudar a Bíblia. Desistiu. Qual era o tempo que nossos antepassados... Eu estou falando no geral, não estou dizendo uma pessoa, talvez você faça diferente, mas no geral, como famílias, como igrejas e como nação, a gente desistiu de estudar a palavra de Deus. A gente talvez achou que já soubesse tudo e não precisava estudar de novo, ou não precisava estudar mais. É interessante que se a gente gosta de outro bom livro, a gente lê ele 10 vezes. Se a gente gosta de um bom filme, a gente assiste ele várias vezes. Mas a palavra de Deus a gente acha, já li uma vez, está ótimo, já conheço tudo que está ali. A gente, em algum momento, parou de dar ouvidos para a palavra de Deus. O reflexo disso, eu acho que a gente precisa pensar. Não quero propor aqui nenhuma revolução, não é isso? Mas a gente precisa pensar se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que leva para junto de Deus, ou se é um caminho que não está me conduzindo mais para junto de Deus. Por que as nossas igrejas cristãs no Brasil estão esvaziando? E olha que a IELB é uma das que não está esvaziando. A IELB é uma das que se mantém. Uma das históricas que se mantém. Pensem, e era isso que eu estava falando com o tio Jonas ali antes. Pensem, como é que são divulgados os nossos congressos? Congresso de jovens, como é que começa a divulgação? Vai ter a banda tal, vai ter a banda tal, vai ter louvor desse, louvor daquilo outro. Se é um congresso nacional, olha que lugar bonito, vai ter passeio, vai ter turismo. Não está errado ter essas coisas, me entendam bem. Mas parece que a nossa ênfase para atrair as pessoas para um congresso está errada. Equivocada no mínimo. Congresso das Servas. Olha, vai ter uma tarde livre. Vai ter uma noite com comunhão. Vai ter não sei mais o quê. Congresso de leigos. Vai ter uma noite com música ao vivo. Comidas de boteco. Tem a parte da palavra de Deus também, mas percebam a ênfase que a gente está dando em congressos. Eu acho que em algum momento a gente parou de tentar entender o que Jesus queria. Recomendei um filme hoje de tarde, está direto no YouTube, o filme é excelente.
Alguns de vocês eu sei que assistiram hoje, outros já tinham assistido, mas ele começa com a história de um pastor perdendo a família toda. E esse pastor que perde a família toda, por fim, alguém precisa vir e falar para ele: você está perdendo a sua fé, para que ele volte a ser pastor. Se vocês têm ouvidos, é triste perceber que muitas pessoas não têm mais ouvido o que Jesus fala. O que era tão importante que as pessoas deveriam ouvir. Versículo 15. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Aqui não sejam simplistas. Aqui a gente pode pensar, não, mas eu posso comer um troço estragado e ficar intoxicado. Não está falando do físico aqui, está falando do espiritual. E espiritualmente, a gente pode causar muitos danos se a gente não conhece a palavra de Deus. Claro que doutrinas falsas também podem vir aos nossos ouvidos. A gente poderia até dizer que entra, mas ele está saindo de alguém. E quando a doutrina falsa sai da gente, ela está contaminando alguém outro. Então isso que pode fazer mal. Jesus diz o que realmente nos torna impuros: os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Marcos 7, 21 e 22. Essa última frase aqui, o falar e agir sem pensar nas consequências. Quantas desgraças acontecem dentro das casas, dentro das famílias, porque alguém quer colocar as suas verdades para fora, sem pensar como está machucando o outro. Ah, mas eu estou nervoso. Tem que desabafar. Compra um saco de areia e vai treinar boxe. Funciona, né, Luiz? Ajuda bem. Falar e agir sem pensar que eu posso estar matando alguém do meu lado. Posso estar criando uma depressão. Posso estar criando situações que nunca mais serão revertidas. E isso eu estou falando só dentro de casa. Imagina no dia a dia, com outras pessoas, o falar sem pensar nas consequências. Claro, isso é uma coisa que a gente aprende com o passar dos anos, a queda dos cabelos também. Deus vai dando sabedoria para agir menos assim. Salmo 53, 3. Todos caíram e se desviaram assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há nem mesmo uma só pessoa. A gente está tão... E aqui eu vou usar a palavra contaminado. A gente está tão contaminado de tanta corrupção associada a tantas coisas à nossa volta que a gente só associa corrupção com política hoje em dia. É o primeiro pensamento que vem. Esse versículo do Salmo 53 está dizendo que todos nós somos corrompidos. Todos nós somos corruptos. Quem lida com o computador já há muitos anos sabe que se você tiver uma parte do sistema corrompido, aquilo não funciona. Está estragado. Todos nós somos corruptos, diz a palavra de Deus. Não tem uma pessoa que faça o bem que precisa ser feito. Humanamente falando, todos nós estamos condenados. Essa é a palavra. Danados. Essa é a palavra que eu estava procurando. Sei que às vezes alguns usam para se referir à criança, né? Esse menino é danado. Danado significa que sofreu danação. E sofrer danação é ser jogado no inferno. Isso que significa a palavra danado. E a gente às vezes fala isso de algumas crianças, né, com sinônimo de não para quieto esse menino. Mas todos nós nascemos condenados. É triste, mas se a gente não reconhecer, não vai ter salvação, porque a gente vai achar que está certo. Quero fazer um exemplo bem trivial.
Uma pessoa que sofre de dependência de qualquer coisa, de qualquer substância. Uma pessoa que sofra dependência. Qual é o primeiro passo para essa pessoa melhorar? Eu já vi pessoas dizendo assim, no caso do cigarro, que a gente sabe que faz mal. A pessoa diz assim, não, eu fumo, eu paro quando eu quiser. Ela se acha mais forte que o vício. Ou a doença, diz que não é mais só vício. Ou não é vício. O primeiro passo para alguém se recuperar de qualquer uma dessas dependências, com a qual ela provavelmente vai ter que conviver e lutar sempre o resto da sua vida, é reconhecer: eu não posso sozinho. Preciso de pessoas que me amam e me respeitam para me ajudar nesse processo. É por isso que todos os tratamentos de dependência são feitos por instituições religiosas. Porque se você não tiver alguém para colocar Deus junto da sua vida ali, a droga não sai. Já inventaram drogas para terminar com drogas, vocês sabem disso, né? Inventaram drogas para tirar a dependência de certas drogas e as pessoas ficaram dependentes dessa nova que era mais forte. Então o primeiro passo para a gente reconhecer que sozinho não consegue a salvação é dizer: em tudo, Senhor, dependo de Ti. Jesus nos encontra, nos limpa, nos perdoa. Limpos, nós estamos prontos para viver em Cristo. E aqui que começa a uma parte, sei lá, ser divertida, ou pelo menos inusitada da nossa fé cristã. As pessoas acham que uma vez que você está salvo, você é aquela pessoa que anda com os passos juntinhos, você não fala mais alto, você não torce para um time de futebol, você não, sei lá, não pode ser candidato a nada, você não tem uma vida feliz, você isso, você aquilo, porque você é um religioso. Jesus Cristo nos liberta. Liberta a tal ponto que as nossas festas não serão mais pecado. Porque a gente não quer pecado no nosso momento de festa. E a gente sabe a diferença entre pecado e não pecado. Jesus Cristo libertou a gente para que a gente não se jogue debaixo de novas leis. Ele libertou a gente para que se eu morresse aqui nesse exato momento, eu não ficasse preocupado: será que eu fiz tudo, não fiz tudo? Será que eu tenho que fazer mais o quê para ir para o céu? Não, Ele me libertou na certeza de que Cristo, tendo morrido por mim, é daqui para a glória. Ia dar um trabalhão e um susto danado para vocês, e aqui a palavra danada cabe. Ter que lidar com essa situação. Mas para mim, eu estaria na glória eterna, pela fé em Jesus Cristo. Jesus olha para nós e pergunta: você tem ouvidos para ouvir? Você ainda quer ouvir a minha palavra? Tem um memezinho que roda na internet faz muitos anos já. A gente já está assim, né? Coisas da internet agora já tem anos, não é mais novidade. Que tem assim, duas igrejas. Aí tem uma fila gigantesca na igreja que está do lado esquerdo e tem umas duas pessoas entrando na que está do lado direito, e tem uma placa escrita assim: esta noite, curas, milagres e libertação. A outra está escrito: estudo da palavra de Deus. É esse momento que a igreja vive. As pessoas pararam de buscar o Senhor para ter salvação e começaram a buscar o Senhor para ter socorro. Só para este mundo. Ele não liga para nós nesse mundo? É claro que liga. Ele olha para nós, nossas doenças, nossas mazelas. Ele às vezes permite que elas durem, e às vezes Ele nos dá a cura antes mesmo da gente saber que estava doente. Às vezes Ele nos permite passar por situações muito ruins, e outras vezes Ele evita estas situações todas. Nós temos ouvidos para ouvir, e a língua?
já que é o que sai de dentro de nós que pode matar, Tiago 3, 6 a 8 diz: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. E se Tiago escrevesse hoje, ele diria assim: já foi até para a Lua e está mandando robôs para outros planetas. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Por isso que aquilo que sai de nós pode contaminar. É o Salvador Jesus que nos cura. É o Espírito Santo que nos muda a mentalidade para que a gente, ao olhar para outra pessoa numa situação duvidosa, a gente pense bem e não mal. Porque humanamente, se a gente vê uma pessoa numa situação estranha, a primeira coisa que nós humanamente faríamos é pensar mal daquela pessoa. Talvez nem perguntar, mas já sair falando mal. O Senhor nos muda. Do coração vêm as coisas ruins. E Tiago ainda lembra como por vezes nós somos hipócritas. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É Jesus falando com a gente hoje. A gente tem ouvidos para ouvir isto? E pensar duas vezes, ou três. Já viram a parábola, sei lá se é parábola das 3 peneiras ou dos 3 filtros? Eu não lembro de cabeça, mas fala sobre aquilo que eu vou dizer. Depois eu mando no grupo da congregação, mas vocês acham na internet. Qual a necessidade que eu tenho de dizer algumas coisas? Algumas pessoas justificam o falar mal dos outros com o seguinte argumento. Eu lembro que a primeira peneira é essa: é verdade. A pessoa diz: não, mas eu estou falando só a verdade. Fala, tá, que seja que você está falando a verdade, mas vai fazer bem ou vai fazer mal para aquela outra pessoa? Às vezes eu contar a verdade não é necessariamente uma coisa boa. Pode ser algo que vai fazer mal para a vida de alguém. E aqui eu não estou falando sobre esconder crimes, nada disso. Mas essa história dos 3 filtros ou das 3 peneiras é muito bom para a gente pensar naquilo que sai de nós. E se a gente, em algum momento, nessa semana, na nossa vida, ou até mesmo hoje, a gente agiu com maldade, para nós tem perdão. Isso que o nosso Salvador nos diz. Ele olha para nós e diz assim: tem perdão para você. Não estou aqui para contar os seus pecados. Eu estou aqui para te oferecer salvação, diz Jesus. Quem queria contar os pecados eram os fariseus que ficavam na volta. Ah, mas ele come com pecadores e cobradores de impostos. Esses queriam contar os pecados dos outros e não olhavam para os seus próprios. Jesus vai e oferece salvação e perdão. E depois ainda diz: esta noite houve salvação nesta casa. Que de nós fluam os rios de água viva que Jesus prometeu, de salvação, de amor, de misericórdia. Nosso mundo está precisando muito de paz, de misericórdia, de amor. Mas não esperem para levar isso para o mundo. Começa dentro da casa de vocês. Tem algo mais mal resolvido? Resolva lá. Se Deus te colocou ali no lugar onde você está, alguma coisa deve ter para você fazer ali. Faça o bem. Nós podemos caminhar nesse mundo por 5 minutos, por 50, 100, 500 anos ainda. Acho que 500 não, né? O Senhor vai caminhar conosco.
Cada vez que a gente cair, Ele vai nos levantar. E Ele vai cuidar para que de nós não saiam coisas ruins. De vez em quando vai sair, porque nós estamos no pecado. E mesmo não querendo, nós vamos cometer uma maldade. E neste momento, lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo quer salvar vocês. E Ele quer vocês de volta. E Ele diz, venham, eu não vou te lançar fora. E essa é a palavra que talvez alguém que você conhece precisa ouvir. Diga também para essas pessoas que o Senhor as quer na salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Nós ficamos de pé e cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro